A primeira coisa que a gente sente é medo, né? Porque é uma coisa que machuca, uma coisa que você não sabe o que está acontecendo. A hora que você trata essa ferida, ela fecha, mas a cicatriz vai ficar para sempre. Não tem cirurgia que remova essa cicatriz, não. Quando eu tinha entre 8 e 9 anos de idade, e eles partiram de uma pessoa muito próxima à minha família, né? Era um amigo muito íntimo. Esses abusos ocorriam na casa da pessoa, né? Que eu passava um tempo lá para não ficar sozinho em casa. Começou com menos de 6 anos de idade. Ele dizia que todos os pais faziam isso com as crianças, que era necessário fazer para as crianças crescerem, que era algo comum. Só que não podia falar para ninguém, porque era pecado. Ele foi, de certa forma, me seduzindo, né? Me prometendo coisas, me induzindo a isso. E quando ele começou a fazer, começou sempre nos casos assim, começa com uma carícia, com um carinho. E eu não, como eu era uma criança, eu não tinha noção do que ele estava querendo, né? E até que ele foi seguindo e consumou o ato. Várias vezes que esses abusos ocorreram, né? A questão aí como ocorre isso? Isso pode ser verbal, isso pode ser com toques, isso pode ser exibir o corpo, isso já é considerado abuso. Por que a criança não conta sobre o que está acontecendo com ela? Porque geralmente o abusador, ele ameaça e fala assim, se você contar para sua mãe ou para alguém, você vai destruir a família. Então essa culpa de contar que vai destruir a família é muito mais forte, então ela permanece no abuso. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele ameaçava matar meu irmãozinho, que eu tinha acabado de nascer. Então ele dizia, se você não deixar, se você não obedecer, eu vou matar teu irmãozinho sufocado à noite, né? Ele vai amanhecer morto e a culpa é tua. Ele era agressivo, ele ameaçava mesmo com arma, ele andava com uma arma na cintura e ele só mostrava a arma. E eu morria de medo, né? Eu cedia. A ameaça deixa a gente com mais medo ainda. E sempre falando assim, que se contar pra alguém vai fazer uma coisa com a minha família, se contar pra alguém vai fazer uma coisa comigo. É por isso que eu não contei, né, pra minha família quando os abusos aconteceram. Quando ela sofre o abuso sexual, ela vai dar sinais. Geralmente ela vem num nível e de repente ou ela cai ou ela sobe em excesso. Tudo é desequilibrado, tudo é demais. Isso pode ser um sinal. Mas nós podemos dizer assim, mas como que ela pode dar sinais, por exemplo, de tirar só nota boa? Porque em casa é o lugar que ela se sente mal, na escola é o lugar que ela se sente segura. Então ela estuda, ela se aplica. Eu era uma pessoa tranquila, eu não tive queda no rendimento escolar, eu nunca reprovei de ano, não me excluía. Eu era quietinho, uma criança quietinha, um adolescente quietinho e normalzinho, assim, entre aspas, né? Eu fiquei por mais de 10 anos guardando isso. Esses abusos desenvolveram em mim depressão, ansiedade, tanto que eu tive 2 tentativas de suicídio. Das consequências emocionais são isolamento, ansiedade, depressão, um estresse pós-traumático. Na fase adulta, se não foi tratado a questão do abuso, ela vai tendo dificuldades também com disfunção erétil, no caso do homem. A mulher vai ter problemas de sexualidade, de dificuldades de relacionamento sexual, né? De afetividade, de confiança, o vínculo da confiança é quebrado, ela tem dificuldade de confiar nas pessoas. Então são diversas consequências emocionais que podem acontecer. Eu pensava dessa idade antes dos 6 anos até os 14. Quando eu resolvi tornar pública a minha história, eu chamei minha família e eu falei, olha, aconteceu isso comigo, assim, 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 e eu vou encampar essa luta. E aí uma pessoa falou, você pensa que começou com essa idade? Começou quando você tinha menos de 2 anos de idade. Resumindo a história, claro que não havia penetração com essa idade que mata a criança, né? Mas tem outras maneiras de abusar de uma criança, de um bebê. Tem outras maneiras. E essa pessoa sabia e me contou só naquela situação, sabia porque ela era obrigada a assistir. Então essa era outra forma de abuso, sabe? Pegar outra criança mais velha para
fazer com que ela assistisse, para você ver uma mente, né, doente dessa pessoa. Até que um dia eu tive uma crise muito forte e eu abri o jogo para minha família, eu contei para eles o que tinha acontecido e a partir do momento que eu contei para eles, eu consegui procurar ajuda profissional, porque sozinho eu não estava conseguindo lidar com isso. E eu passei por 2 anos, quase 3 anos de tratamento, né, com a base de remédio, de acompanhamento psicológico. E foi quando eu passei 1 ano primeiramente, aí eu tive uma alta, aí eu tive a recaída e voltei a fazer tratamento, mas eu estava sempre relutante, né? Não queria tratamento, não queria remédio, pensava que ia conseguir me virar sozinho. E aí assim a situação foi se desenvolvendo com 14 anos de idade, foi quando parou, porque por situações várias aqui, que vai muito tempo para eu discorrer, eu entrei numa luta corporal com meu pai e aí eu reagi pela primeira vez na vida, ele nunca viu, ficou surpreso e aí eu ameacei matá-lo, porque o que ele fazia? Ele ameaçava matar não a mim, ele ameaçava matar as pessoas que eu amava, o que é uma característica do abusador. E aí a história foi assim, dos 14 até eu casar, não houve mais contato físico, mas eu sempre digo que meu pai, ele me comia com os olhos, sabe? E a história foi assim, depois de casada, foi um tempo para eu conseguir perdoar meu pai. Eu primeiro não queria perdoar, porque eu sempre dizia algo imperdoável, porque meu pai alterou quem eu seria na vida. Então, hoje para mim é tranquilo, porque eu fiz tratamento, eu busquei ajuda, né? Hoje eu superei e eu consigo falar sobre isso. Mas antigamente, quando eu era um adolescente ou até os 18 anos, assim, com 19 anos que eu comecei a fazer o tratamento, eu tinha muita vergonha, né? Que como acontece em muitos casos, a gente sente uma sensação boa com o toque da pessoa, a gente se sente culpada, a gente tem medo, ainda a gente pensa, tem medo de retaliação, do que as pessoas vão pensar da gente, né? Um índice maior de meninas que são abusadas do que meninos. Mas por que existe uma quantidade maior de meninas? Porque as meninas procuram mais ajuda. Os meninos, quando são abusados, não procuram ajuda. Eles escondem por vergonha, então eles jamais vão contar. E os pedófilos, inclusive, preferem ter uma relação com menino do que com menina, muitas vezes pela questão do silêncio. A estatística diz que para cada caso de abuso sexual revelado, existem de 7 a 10 que não foram revelados. 0,26% da população mundial é vítima de abuso sexual. Às vezes eu paro para pensar, quem eu seria se não tivesse passado por isso?